Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5 do Evangelho de João. Abra, por favor, sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5. Esse capítulo 5 trata de um único episódio e as consequências desse episódio na vida de Jesus, por causa de um bem que Jesus faz a um homem paralítico. Os judeus intentam matá-lo. Daí discorre que existem umas certas altercações entre o que Jesus fala, os que os judeus falam, e Jesus então finalmente desvenda o que está no coração daqueles homens, que é justamente o final do capítulo 5. Essa é uma história muito interessante. É aquele tipo de história que está na Bíblia para a gente conhecer o que habita dentro do coração da gente, ser humano. Mas também tem um aspecto muito interessante nesse texto, porque ele acontece numa região de Jerusalém, onde havia um lugar para purificação, a purificação cerimonial, o lugar onde os judeus, antes de entrar no templo para adorar o Senhor, eles precisavam ir até algum tanque de purificação. E esse tanque aqui era um dos principais, porque era muito grande, e então as pessoas desciam por uma escadaria, subiam por outra escadaria, porque nem sequer pela mesma escadaria que tinha descido poderia subir, uma vez que aquela escadaria você descia imundo, e pela outra você saía puro ou purificado para ir adorar a Deus no templo. E por ser nesse lugar onde era uma essência de pureza, de purificação, e também por causa do episódio do anjo, e também por causa do nome do lugar chamado Betesda, esse texto traz para a gente uma espécie de figura, de quadro rico, extremamente rico, para ensinar sobre vida de igreja, para ensinar sobretudo sobre a questão da comunhão da igreja. Capítulo 5, a partir do versículo 2, nós vamos ler, vamos pular alguns versículos, então eu peço que você atentamente acompanhe. À medida que a gente for pulando, eu vou dizendo para onde a gente vai, para que você possa acompanhar direitinho. Versículo 2 em diante, a gente vai lendo até o versículo 9, tá bom? Diz assim: Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitar e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era sábado, ou era dia de sábado. Veja o versículo agora, do versículo 10 até o versículo 18, a gente vai pular alguns versículos. Versículo 10 diz: Por causa disso, disseram os judeus ao que fora curado, não a Jesus, mas diretamente ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. E então o homem vai e responde aos judeus a respeito de Jesus, que foi quem tinha feito isso. E então os judeus ficaram irados contra Jesus. Versículo 16: E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Interessante demais, versículo 17: Mas ele, agora Jesus, lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Versículo 18: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 19: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Preste bem atenção a essas palavras de Jesus. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que o Pai, ou seja, tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Daí discorreu uma grande discussão entre os judeus e com Jesus, a respeito desse milagre e a respeito das palavras que Jesus estava usando agora. Eles estavam querendo, de alguma maneira, arranjar culpa em Jesus. Eu quero fazer aqui um avanço bem grande na história de Jesus, porque quando Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio a respeito da sua morte, crucificação, é exatamente essas palavras que Jesus disse aqui que vão ser usadas lá no Sinédrio. As palavras de que Jesus se fez Filho de Deus, ou se fez igual a Deus, e ele é condenado por heresia lá no Sinédrio, por ter usado essas palavras aqui. Então eu quero que você entenda o seguinte: esse episódio que acontece relativamente no começo do ministério de Jesus, volta ali no final do primeiro ano, já é um episódio extremamente grave que vai ocasionar ele ser julgado posteriormente, julgado para a morte, sendo suspeito de heresia. Então o que está acontecendo aqui serve para a gente desvendar muita coisa. É extremamente profundo e abençoador esse texto. O que é que estava no coração desses homens, que aparentemente estavam com zelo a respeito do sábado, aparentemente estavam com zelo a respeito da doutrina de que nenhum homem podia se fazer igual a Deus, que aparentemente estavam realmente preocupados com a vida espiritual do povo de Deus, estavam preocupados com aquilo que deveria ser o exemplo para a vida espiritual, estavam preocupados com o comportamento. Esses homens estão preocupados com coisas sérias, com coisas significativas, com coisas que realmente importam. No entanto, o que habita no coração desses homens, esse é o grande mistério. O que é que está por trás desse zelo todo? O que é que está por trás dessa consideração tão grande, ao ponto de eles olharem para Jesus, desconsiderarem Jesus, chamarem ele de blasfemo e quererem e intentarem a morte de Jesus? O que é que está por trás desses corações? Versículo 39 agora até o final, versículo 47, a gente descobre porque Jesus diz, veja o que diz o versículo 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras mesmas, que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Também crereis em mim, porquanto ele, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Versículo 46: porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Versículo 47: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar, irmãos. Ó Pai bendito, santo, Tu que és tão lindo, tão puro de olhos, que não podes ver o mal.
Tu que conheces mentes, corações, intenções, práticas, mesmo aquelas que estão ocultas, aquelas que ninguém sabe, Tu que discernes profundamente a nossa vida, Tu que és o único que realmente sabe, clamamos pela Tua doce presença, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra é apta para discernir pensamentos, intenções. O Senhor sabe o que temos dentro do nosso coração, por isso clamamos aqui, que a Tua intervenção e que a Tua palavra venha sobre nós aqui, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo, o verdadeiro Consolador, o guia de Israel, aquele que nos conduz a toda a verdade, seja Ele, Senhor Deus, que venha nos conduzir e nos ensinar. Por isso clamamos a Ti, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, eu não tenho condição, eu não tenho dignidade, Senhor, para ensinar a Tua palavra, mas clamo a Ti, se Tu quiseres me usar, Senhor, me usa. Se Tu quiseres usar o Teu povo, usa, Senhor, que Tu derrames graça sobre nós, e aqui a Tua unção, a única unção verdadeira, venha sobre o Teu povo, e equacione, equalize corações e mentes, conforme o Teu querer. Assim nós clamamos no nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Jesus Cristo não é simplesmente um símbolo dentro da igreja evangélica. Ele não é simplesmente uma figura de destaque, uma figura de retórica. Ele não é simplesmente alguma mensagem. Jesus Cristo é o cerne, é o centro da igreja cristã. Jesus Cristo é a única referência verdadeira e legítima que autentica todas as Escrituras. Quando você lê o Velho Testamento, você está lendo sobre Jesus. O que lemos agora nesse texto é Jesus dizendo que quando lerem Moisés, deveriam entender e compreender a vida de Jesus, deveriam compreender o próprio Jesus. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós também lemos Jesus Cristo, porque Jesus é exatamente o centro das atenções, é o cerne da palavra, mas também é o cerne e o centro das atenções da igreja. O que Jesus fez, está escrito lá em João capítulo 14, Ele quer que nós façamos, e maiores obras ainda temos para fazer, segundo está escrito em João capítulo 14. A intenção de Jesus é que o tipo de vida que Ele viveu se manifeste na igreja do Senhor Jesus. É óbvio que nenhum de nós tem competência para essas coisas, nenhum de nós tem a mínima condição. Seria uma arrogância, seria uma pressuposição arrogante achar que qualquer um de nós pode chegar a esse ponto, pode chegar a esse ápice. Não chegamos. No entanto, essa não é a intenção de Jesus apenas para um indivíduo ou para dois indivíduos. Essa é a intenção para o seu corpo. Ou seja, todos nós mutuamente a nos ajudarmos, a nos fortalecermos, a nos aperfeiçoarmos, a nos conduzirmos até Deus e sermos usados por Deus, cada um na sua maneira, cada um no seu dom, na sua habilidade, na sua competência, sermos usados mutuamente como corpo de Cristo, a fim de fazermos maiores obras ainda do que aquela que Ele já fez, ou daquelas que Ele já as fez. Eu posso dizer com toda certeza, baseado nas Escrituras, baseado na intenção de Jesus, que a vida da igreja é a vida de Jesus, e não tem outra vida a ser vivida. Há muitos entendimentos a respeito de Jesus. Estou falando entre nós aqui, há muitos entendimentos a respeito de Jesus. Eu não preciso pensar num mundo que não seja um mundo evangélico, nem preciso pensar num mundo que não seja um mundo fora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há muito tipo de Jesus e muita interpretação a respeito de Jesus, e seria de maneira arrogante também pretender que a minha interpretação de Jesus fosse a melhor, ou fosse a mais significativa. Mas eu sei de uma coisa: a interpretação que meu irmão tem, que eu tenho e que o outro tem, todos nós sendo realmente usados pelo Espírito, ministrados pelo Deus Altíssimo, à medida que eu aprendo de Jesus com o meu irmão, Ele, o próprio Jesus, é aperfeiçoado em mim. Porque nenhum de nós pode dizer que Jesus é isso ou aquilo outro, se do céu não for revelado, se o Espírito não nos conduzir a esse discernimento. Mas nós não estamos brincando de igreja. Ser igreja não é simplesmente participar de cultos, de cerimônias, de atividades, de uma agenda de programação que temos. Ser igreja é estar inserido no mundo de carne e osso, é estar realmente vivo e ativo, mas Jesus protagonizando a nossa história, não apenas como indivíduos, mas como corpo.
corpo, como todos nós juntos, participando significativamente dessa sociedade, participando de Recife. Irmão, eu quero olhar para você e perguntar: dói ou não dói no seu coração à medida que vocês andam nas ruas de Recife? Eu não estou pensando nos buracos que acontecem no asfalto, eu estou pensando aqui nos antros de prostituição, eu estou pensando nos lugares que estão vendidos à escravidão das drogas, eu estou pensando em principados e potestades, de poderes e de dominadores que estão na nossa cidade. E o que fazemos? Isso inquieta seu coração. Faz mais de 2 anos meu coração tem sofrido. Eu descobri, infelizmente, que temos aqui na rua vizinha à rua da igreja um bloco que sai, um bloco carnavalesco chamado Bloco do Oiti. O ano passado esse bloco, quando passou lá em frente de casa, infelizmente nós vimos uma mulher nua, despida, caminhando no meio da rua. Meus filhos pequenos estavam na janela e viram aquele negócio. Meu Deus do céu, em que mundo estamos? Nós estamos com uma vizinhança aqui, um bloco que supostamente é chamado um bloco de família, um bloco carnavalesco, que está se traduzindo pelo quê? Pelo álcool, pela devassidão moral e pela perdição. O que é o bloco das Virgens de Olinda, irmãos? O que é esse galo da madrugada que temos? Nós temos no nosso Recife muitas demandas que supostamente são meramente culturais, mas que diz respeito à idolatria, que diz respeito à carnalidade, que diz respeito à devassidão e perdição. E nós somos corpo de Jesus. Se há algum grupo que Deus quer usar, certamente é o grupo que pertence a Ele. Eu não estou falando apenas Igreja Presbiteriana das Graças, mas eu estou falando todos que pertencem a Jesus. Ele quer usar. Ele quer usar na prefeitura, Ele quer usar no governo, Ele quer usar nas instituições, nas empresas, Ele quer usar nas ONGs, Ele quer usar na igreja, Ele quer usar em todos os campos de trabalho, Ele quer usar nos hospitais, Ele quer usar nas escolas, Ele quer usar nas famílias, Ele quer usar a mim e a você como corpo de Cristo. Quando Ele nos usa, o mundo de alguma maneira é impactado, e o mundo não tem como resistir, não tem como simplesmente ficar apático, porque Jesus era uma figura intrigante por si só, mesmo quando Ele estava fazendo o bem absoluto, sem nenhuma outra intenção a não ser fazer o bem. E enquanto Ele fazia o bem, mesmo assim já era impactante, porque o mundo não resiste. Foi o mesmo Jesus que disse: o mundo me odeia, e o mundo vai odiar vocês também. Não dá para simplesmente estar passando pelo mundo, passeando pelo mundo e achar que vai tudo muito bem, obrigado. Esse episódio que nós lemos agora, esse episódio lá em Betesda, é muito significativo para a gente ver como é esse caminho de comunhão que normalmente acontece na religião. Você está prestando atenção no que eu estou falando, irmão? O caminho de comunhão que normalmente acontece na religião. Eu não estou falando da comunhão que acontece na vida espiritual, a comunhão genuína, a comunhão que é provocada pelo Espírito Santo. Eu estou falando quando estamos num ambiente religioso, existe um certo tipo de comunhão que vai ser de alguma maneira infiltrado por causa da nossa carnalidade. E esse tipo de comunhão é uma comunhão demoníaca, é uma comunhão que não tem a ver com Deus, e é uma comunhão que a gente precisa estipar da nossa carne. É a comunhão que está acontecendo nesse texto. Uma comunhão religiosa, mas não uma comunhão espiritual. É uma comunhão que acontece no meio religioso, mas não é uma comunhão dada pelo Espírito. Vamos analisar um pouquinho esse texto. Os primeiros versículos que lemos é o episódio em si, é o fato em si. Esses primeiros versículos diz que tudo aconteceu num tanque de purificação chamado Betesda. E o texto faz questão de dizer que em hebraico se chama Betesda, porque Bet-esda significa casa de misericórdia. Mas esse sufixo, essa parte final, esda, não é só misericórdia. É dessa palavra que vem uma outra palavra chamada hesed. Essa palavra hesed no hebraico significa muito mais profundamente o amor de Deus que é derramado por gente pecadora. O amor de Deus que alcança e liga gente a Deus, que se une a Deus com laços de misericórdia, com amor eterno, que é atraído por Deus, é conquistado por Deus e é vinculado nos seus braços de amor para nunca mais sair.
porque Deus não abandona a quem Ele atrai com o seu recebe, com o seu amor absoluto. Essa palavra Betesda quer dizer uma casa de amor que Deus atrai as pessoas. Uma casa de amor, onde o amor não é o vínculo entre os homens, é um amor que é ligado diretamente a Deus. E eu posso dizer para você que quando o nosso amor é genuinamente por Deus, é dedicado a Deus, é entregue a Deus, é consagrado a Deus, e quando o que importa de verdade é a figura de Deus, é a imagem de Deus, é a pessoa de Deus, nós impreterivelmente somos humildes e estamos um para com o outro. Impreterivelmente. Mas quando a nossa tentativa de ligação é um amor meramente horizontal, é um amor meramente com o outro, nós tendemos a ter esse tipo de consideração, a ter esse tipo de comunhão que o texto declara para nós. Veja o que está acontecendo nessa casa de misericórdia, nessa casa de compaixão, nessa casa do recebe. O anjo do Senhor, que anjo era esse? A Bíblia não diz. Uma vez a cada sábado ia lá e mexia as águas, e aqueles que estavam lá moribundos, em leitos, que precisavam do milagre do Senhor, essa gente estava muito sofrida, essa gente estava muito carente, essa gente estava com um aperto na alma. Esse homem que Jesus dirige a palavra está há 38 anos, irmãos, vivendo uma vida ruim, está vivendo à margem. E ele está esperando uma oportunidade que o anjo, ao mexer as águas, ele possa entrar no lago, ele possa entrar nesse tanque de purificação. Mas ele diz como era o tipo de sobrevivência e de convivência que acontecia do tanque de Betesda. Ele diz que quando o anjo mexia, ou seja, quando havia o mover de Deus, quando havia o toque de Deus naquelas águas, quando havia o toque de Deus na casa de misericórdia, quando Deus se apresentava na casa de misericórdia, os circunstantes, as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais desvalidas, as pessoas que estavam precisando do milagre, elas não tinham um mínimo de compaixão, de consideração por seu ninguém, porque era uma competição entre si, cada um que quisesse o seu, porque o milagre é o meu, o que importa é o meu, é a minha necessidade, é o meu ponto de vista, é a minha ideia, é a minha estrutura, é a minha salvação, é o meu. Na casa de misericórdia, no mover de Deus, as pessoas não se importavam com Deus, não se importavam com o mover de Deus, mas se importavam com o seu milagre, com o seu desejo pessoal, com a sua conquista pessoal, com a sua vida melhorar, com a sua vida ser melhor. Mas não se importavam com Deus, não se importavam com a misericórdia de Deus, e não se importavam com o outro. Consequentemente, não havia nenhum tipo de consideração. A casa de misericórdia, e por causa da misericórdia, e por causa do mover de Deus, essa casa tinha se tornado uma casa de competição, tinha se tornado uma casa de disputas, uma casa de ver cada um o seu próprio, cada um vê o seu direito, cada um vê o seu benefício, cada um vê o seu milagre. Então não há comunhão. Então absolutamente não há comunhão. Mas todos estão lá com o mesmo interesse. E apesar de todos terem o mesmo interesse, e aparentemente esse interesse ser por Deus, a verdade é que o interesse não era por Deus. E a verdade é que esse interesse comum não gerava comunhão, porque o interesse comum que habita nessa esfera meramente religiosa é o interesse de a minha vida melhorar. Então deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão, e eu sei que a gente tem muita dificuldade de desvendar e de discernir essas coisas, mas quando você busca a Deus, quando você quer o mover de Deus na sua vida, quando você quer a restauração da sua casa, a restauração da sua enfermidade, quando você quer que alguma coisa de Deus aconteça em você, ou que aconteça na sua casa ou na sua história, quando você pretende ter alguma mudança significativa na sua história por causa do mover de Deus, a pergunta que eu lhe faço é: por causa de que isso? Qual é a sua motivação? É simplesmente ter a sua vida melhorada e aperfeiçoada?
É simplesmente você, o fim, o propósito desse mover de Deus. Eu posso dizer para você que quando nós congregamos como igreja, quando fazemos atividades como igreja, pode ser a atividade que for, atividade evangelística, reunião de oração, atividade de culto, qual forem as atividades que se a gente fizer junto, e o propósito de estarmos lá é apenas nós mesmos, nesse lugar jamais haverá comunhão. E toda vez que Deus se mover, haverá desencanto, desalento, haverá sofrimento, decepção. A pergunta que vai se fazer quando Deus se mover vai ser: por que foi com ele, por que não foi comigo? Por que acontece na casa do meu vizinho e não acontece na minha casa? Por que eu vejo um milagre acontecer no casamento de A e no meu casamento eu vejo a falência, eu vejo a discórdia, eu vejo o problema? Por que eu vejo Deus ajeitar a vida financeira de B e não consigo ver absolutamente nada na minha vida financeira? Quando o nosso interesse por Deus tem um fim em nós mesmos, irmãos, alguma coisa ruim está para acontecer, e haverá uma enfermidade na casa de misericórdia. Não a enfermidade da doença física, mas a enfermidade da doença da carnalidade. A carne tomará conta daquilo que deveria ser exercício espiritual, e até as motivações e as intenções mais nobres se tornarão motivações e intenções egoístas, partidárias, apenas para si mesmo. Que o Senhor então, que é cheio de misericórdia, venha ao nosso encontro e consiga nos alcançar e de alguma maneira mostrar se há ou não esse tipo de distração na minha alma ou na sua alma. Vamos olhar o que acontece então. O texto que lemos diz que por causa do episódio, os judeus então ficaram violentos. Falo violento porque de fato a intenção agora era matar Jesus. Eu não penso que esse tipo de dor ou de agonia que estava acontecendo no coração dos judeus, especialmente da liderança judaica, eu não penso que esse tipo de coisa que era alimentado no coração deles era uma coisinha pequena, era uma coisinha de só menos. Essa raiva, esse ódio estava sendo alimentado para matar, e eu vou dizer a você, de fato terminou matando Jesus. O que acontece então? Jesus diz: eu não estou fazendo nada para mim, eu não estou aqui para fazer qualquer coisa apenas para mim. O fim do que eu fiz não fui eu, o fim do que eu fiz foi o Pai. Fiz o que fiz para o Pai, porque antes de fazer eu vi meu Pai fazendo, e eu só faço o que o meu Pai faz, porque o meu objetivo é fazer o que o Pai quer, e não fazer o que eu quero, ou fazer o que fizer apenas para o retorno para mim mesmo. Eu fiz, e depois ele diz no final desse mesmo capítulo, eu fiz o que fiz para a glória de Deus, coisas que vocês judeus não conhecem a glória de Deus. Jesus então ensina como é possível começar a ver na vida uma prática diferenciada, quando o que se faz não se faz apenas porque se acha, ou porque se pretende, ou porque simplesmente se quer o bem do outro. Preste bem atenção, porque você agora, quando eu estiver falando essas palavras, você pode desatentamente ser flechado pelo diabo e achar que eu estou falando algum tipo de heresia, mas eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. O que Jesus fazia, ele fazia porque o Pai tinha feito anteriormente. A expressão que é usada por Jesus é: eu vi meu Pai fazendo. Jesus não tinha autonomia sobre as suas obras, ele não fazia o milagre porque ele tinha visto alguém doente. Então eu posso entender por que Jesus chega num tanque, chega numa área imensa. Nós, quando fomos a Israel agora recentemente, nós estivemos nesse pavilhão, nesse lugar do tanque de Betesda. É uma área bem grande, e pelo relato do texto, há muita gente sofrendo, muita gente precisando do milagre. Então eu entendo que quando Jesus vai para aquele lugar, ele vai direcionado pelo Espírito. Deus está levando ele até o tanque de Betesda. Mas quando ele chega no tanque de Betesda, o que é que ele vê? Ele vê uma multidão de gente sofrendo. Todo mundo está precisando de milagre, todo mundo está precisando da intervenção.
E porque Jesus não vai lá e faz a intervenção em cada um deles e em todos eles? Porque Jesus simplesmente não faz uma restauração geral. Preste atenção, ele diz que faz o que faz, não é simplesmente porque ele quer que as pessoas sejam curadas. A intenção do milagre não era simplesmente as pessoas em si, não era a intenção do milagre que as pessoas ficassem boas simplesmente para si mesmas. Ele faz o que faz porque Deus foi adiante dele e fez primeiro. Isso é um mistério. Mas eu posso dizer que a vida de comunhão da igreja, quando começa a haver restauração entre partes, quando começa a haver restauração na alma, restauração de enfermidades, restauração em cura de verdade, é quando a igreja resolve caminhar como Jesus caminhava. Não caminhar simplesmente porque acha que precisa, não caminhar simplesmente porque viu o sofrimento, porque viu o problema. Agora preste atenção que eu estou falando, irmão, para você não cair numa heresia. Deus é misericordioso, e Deus quer que a gente faça o bem, não importa quem, mas Deus não quer que a gente faça por nossa própria conta nada, é para fazermos o que Deus quer que façamos, e não o que queremos nós fazer. Por isso eu posso dizer que a comunhão nasce, a restauração nasce à medida do que Deus quer operar, e à medida que há uma disposição para operar segundo Deus, e não segundo o que vemos, não segundo a aflição que percebemos, não segundo o sofrimento que entendemos, não segundo as categorias e percepções nossas. Porque se fazemos qualquer benefício ou qualquer coisa sem discernir em Deus, nós incorremos o risco de criar um tipo de artificialidade espiritual, que vai terminar trazendo o que depois é desvendado por Jesus, o desejo que havia no coração dos judeus, e por isso eles não aceitam Jesus Cristo, é que eles desejavam ter glória uns dos outros. E aqui é que está o cerne da questão. Para mim aqui é que está o cerne do entendimento da falta de comunhão. É que os judeus, agora você precisa entender isso, os judeus e aqueles líderes judeus, aqueles homens religiosos daquela época, que Jesus tantas vezes confrontou, eles tinham um comportamento ilibado, eles tinham um tipo de ética pura, eles tinham retidão moral, eles eram um exemplo, e Jesus tinha tanta consideração pelo que eles faziam, que diz: eu quero que vocês façam exatamente o que eles fazem, porque eles vivem de maneira nobre, eles vivem de maneira correta. No entanto, irmãos, nós precisamos entender que eles faziam o que faziam, tinham todo o comportamento religioso, eles tinham toda a bondade, eles tinham toda a gentileza, eles tinham todo o tipo de misericórdia, e faziam todo esse gesto bondoso, seja lá para quem for, faziam o que fazia para a glória de si mesmo. Era simplesmente para receber elogio, é para no final das contas alguém dar a tapinha e dizer assim: rapaz, como você é bom. Ou se não houver esse tipo de reconhecimento e elogio, é pelo menos para no final do dia chegar diante do travesseiro e dizer: rapaz, eu sou bom, eu fiz o que era certo, eu fiz o que era esperado, como eu sou bom, eu estou satisfeito com a vida, porque afinal de contas eu estou fazendo o que se requer de mim. O fim, o propósito é a glória que os homens podem dar. Isso é o cerne dessa falta completa de comunhão que está acontecendo nesse texto. Os que estavam paralíticos lá, eles queriam um milagre apenas para si mesmo. Os judeus que se viam como fiscais estavam lá apenas porque eles queriam a glória para si mesmo. Mas Jesus estava lá, não porque intentasse ser reconhecido pelos homens, não porque intentasse fazer o bem aos homens como finalidade última, mas ele estava lá porque Deus o queria usar, porque Deus tinha feito um milagre antes, e ele foi para fazer o milagre que Deus já havia feito. Submissão ao Pai, entrega ao Pai, dependência do Pai. Jesus está vivendo conforme um verdadeiro cristão, e é por isso que a gente, quando usa a expressão cristão, quer dizer alguém que se espelha, alguém que tenta viver como Jesus Cristo viveu.
E Jesus fez o que fez, andou pelos lugares que andou, se moveu, conversou, testificou, fez milagres, pregou, fez o que fez, porque o Pai tinha feito antes. É isso que ele diz no texto. Agora Jesus então repreende os judeus, e quando ele repreende os judeus, ele mostra os efeitos desse tipo de vanglória, desse tipo entusiasta de tentar fazer a glória acontecer consigo mesmo. Os judeus estão dizendo para Jesus assim: é inadmissível, porque o Senhor fez o que fez no dia de sábado. E Jesus diz: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, eu só estou imitando meu pai, eu não estou indo pelos meus próprios pés, eu estou fazendo o que meu pai faz. E então no final do texto, veja aí o versículo 39 que lemos. Perceba o que está acontecendo e que Jesus começa a mostrar para eles. Ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna. Eu quero que você entenda que Jesus não está criticando, porque buscando nas Escrituras a vida eterna, a gente de fato vai ter vida eterna. Mas veja qual era a intenção dessa vanglória, essa intenção última. No final do versículo ele diz: e são elas mesmas que testificam de mim. E o versículo 40 diz: contudo, vocês buscam as Escrituras, vocês buscam a vida eterna, mas vocês não vêm a mim. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que Jesus está dizendo o seguinte para aqueles judeus: vocês buscam a religião, vocês buscam conhecer as Escrituras, e na verdade vocês querem ter uma vida eterna. Agora, vida eterna para você pode ser que você é um brasileiro, você está na nossa cultura, e pode ser que você entenda, soe aos seus ouvidos, que vida eterna quer dizer uma salvação final, ou seja, depois que eu morrer, eu tenho uma vida eterna. Não. Para os judeus, a palavra que é usada para a eternidade quer dizer vida abundante, vida de qualidade, uma vida boa de ser vivida, uma vida que vale a pena viver. Essa é a expressão de eternidade que está aqui. É por isso que Jesus disse que veio dar uma vida abundante, porque essa palavra abundante tem a ver com a eternidade que está usada aqui nessa expressão. Então o que os judeus estavam fazendo, entende, irmão? Ele está pegando as Escrituras, ele está examinando as Escrituras, ele está estudando as Escrituras, está conhecendo as Escrituras, para tentar ter uma vida melhor, para tentar ter uma vida mais plena, para tentar ter uma vida mais exuberante, mais abençoada. E o que é que tem de mais nisso? Está errado isso? Ele diz: está errado numa simples questão. É que o fim desse conhecimento não é vocês me conhecerem. O objetivo desse conhecimento, o objetivo dessa análise, o objetivo dessa busca, não é que vocês me conheçam, porque vocês não vêm a mim, vocês não vão buscar o Pai, vocês não vêm a mim. Quando vocês examinam, vocês querem simplesmente que o fim do exame, o fim desse exercício, seja a vida de vocês e não o meu conhecimento. Então eu posso dizer que a gente pode usar a Bíblia como manual para lá e para cá, para fazer coisas, para acertar passos, e é bem possível que a gente termine tendo ética, e tendo até um certo tipo de enlevo moral, e ainda assim não conhecer a Deus, nem conhecer Jesus. E se isso acontecer, irmãos, então estamos fadados a um tipo de fracasso espiritual, um derrotismo, e vai acontecer vanglória, porque quando conhecemos as Escrituras, e quando o objetivo das Escrituras é simplesmente para o meu próprio enlevo, e não para conhecer a Deus, não para enaltecer a Deus, não para ficarmos tomados de paixão por Deus, se não é esse o fim, então o fim é porque eu pretendo usar a Bíblia como se eu estivesse passando num concurso para ter uma vida melhor. Eu pretendo usar a Bíblia como se eu estivesse tomando um analgésico para parar a dor. Eu vou usar a Bíblia para um meio cujo fim daquele meio sou eu mesmo. E Jesus diz: isso provoca vanglória. E nesse caso, a vida melhor para os judeus era justamente o reconhecimento que eles adquiriam na sociedade. Ora, um homem de família, ainda hoje em Israel é assim, um homem de família respeitado, que tem uma vida toda acertada, que não tem dívidas, que moralmente é correto, que não tem outras parceiras fora do casamento, um homem que segue a tradição, que costumeiramente está orando, está lendo as Escrituras, esse homem é respeitado nacionalmente.
E portanto, por causa desse respeito, ele passa a ter uma vida melhor. Porque quem é que não gosta de ser respeitado? Quem é que não gosta de ter uma boa reputação? Quem é que não gosta de ser reconhecido e de ser aplaudido? Quem é que não gosta disso? Isso era o fim. Agora que armadilha tremenda, hein, irmãos? Veja, usar as Escrituras e sabotar a vida de Deus. Que armadilha tremenda que Jesus está pegando lá no fundo do coração dos judeus e está trazendo e dizendo assim: isso não presta. Não é assim que tantas vezes existem dissensões e facções, quando a gente usa a Bíblia ao nosso bel prazer, ou simplesmente usa a Bíblia para garantir a nossa reputação, quando a gente usa a Bíblia simplesmente para ter status, para ter poder, para ter alguma coisa em nós mesmos. O fim não é abençoar, o fim não é Deus crescer em nós, o fim é simplesmente a gente crescer diante dos outros. Tome cuidado, irmão, porque isso é uma sabotagem na vida espiritual, e isso é uma sabotagem na comunhão e nas relações interpessoais. Alguém está crescendo diante de Deus, alguém está estudando as Escrituras, alguém está apreciando e conhecendo mais. Então eu digo a você, certamente esse alguém, se realmente está fazendo isso por motivo certo, está conhecendo mais a Deus, está ficando mais devoto de Deus, está engrandecendo mais a Deus, está se submetendo mais a Deus, está realmente condicionado e dependente ao que Deus quiser. Então alguém que conhece as Escrituras e não tem coragem de dizer para Deus, em qualquer área da vida: Senhor, faça o que o Senhor quiser, haja como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser dar, dê. Se o Senhor quiser tirar, tire. Se o Senhor quiser me fazer o bem, me faça. Se o Senhor quiser deixar que eu passe pelo perrengue, deixe eu passar. Se alguém está conhecendo a Deus, confia na sua fidelidade. Se alguém está conhecendo a Deus, confia na sua bondade. E portanto está à disposição de Deus para que Ele faça o que Ele bem quiser. Segunda armadilha que a gente encontra um pouquinho mais adiante, Jesus desvenda isso também no coração daqueles judeus. Versículo 44, pergunta: como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? Preste bem atenção, versículo 46 diz: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Versículo 44 fala que quando há esse tipo de busca por aceitação e por glória social, esse tipo de busca por de alguma maneira reconhecimento por causa da vida de piedade, por causa dos acertos, ou seja, deixa eu traduzir isso melhor. Imagine, irmãos, que a gente está fazendo, por exemplo, está fazendo algum evento de evangelização, e então determinado segmento daquele evento começa a fazer a coisa com maior perfeição, com maior esmero. É bom que faça com todo esmero, com todo cuidado, com todo carinho. Mas se a intenção do coração daquele grupo que está se esmerando, que está fazendo, se a intenção final é simplesmente receber tapinhas nas costas, é simplesmente receber reconhecimento, de dizer como esse pessoal é bom, como esse pessoal é efetivo, como a gente como igreja precisa desse pessoal, se é isso que move os corações, então, irmãos, está esvaziado de significado, porque está aceitando glória uns dos outros. Aí o que Jesus diz é que, como vocês creem em Deus, se vocês aceitam a glória uns dos outros? Eu acho isso impressionante. Que tipo de ligação tem a minha fé com os elogios que eu recebo? Que tipo de vitalidade a minha fé tem com, sei lá, os tapinhas nas costas que eu recebo? Sabe, irmãos, nós precisamos melhorar, nós precisamos aperfeiçoar, você sabe disso. Nós precisamos crescer, nós precisamos fazer melhor, todas as coisas que já fazemos. Eu preciso pregar melhor, eu preciso orar melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser tudo melhor, tudo precisa ser aperfeiçoado em mim. Mas quando eu faço isso com o fim de receber a glória para mim mesmo, acontece que a minha fé mingua.
A minha fé, a minha consciência de Deus, a minha dependência de Deus, a minha expectativa de Deus mingua, desfalece, ela perde o brilho. E não é à toa que tantas vezes nós estamos tão ligados às programações, estamos tão ligados à agenda, estamos tão ligados às coisas que vamos fazer na igreja, que vamos fazer para Deus, que vamos fazer para abençoar essa terra. Estamos tão conectados a coisas, e a fé e a vida com Deus está minguada, está desfalecendo. E ele disse: como vocês vão crer se vocês aceitam a glória uns dos outros? Jesus faz uma ligação tremenda aqui. O que ele está dizendo é que se eu busco, se o fim de todo o meu exercício devocional, de toda a minha experiência, da minha busca, da minha leitura da palavra, de todo o meu esmero de aperfeiçoamento pessoal, se o fim é receber elogios humanos, reconhecimentos humanos, a minha fé vai minguar. Eu posso dizer então, depreender desse texto como aplicação, que o culpado pela fé que mingua, pela descrença que brota e cresce no coração, o culpado sou eu mesmo. O culpado não pode ser nenhum outro a não ser eu mesmo, que sem perceber e talvez sem consciência nenhuma, no entanto buscando a minha própria glória, aos poucos eu fui sabotando a minha fé, ao ponto de não mais crer e esperar em Deus, mas só crer e esperar nos efeitos, na reputação, só crer e esperar na eficiência, no maquinário, nos projetos, no reconhecimento, no comportamento. Termino perdido. Se você ler com mais atenção o capítulo 5 todo, você vai ver que a discussão anterior, Jesus diz assim: eu não procuro a minha glória. E ele chega a usar essa expressão: há quem a procure e encontre, mas eu não procuro a minha glória. Porque os judeus tinham perguntado a Jesus: que testemunho tu nos dás para dizer que tu és o Filho de Deus? Aí ele diz: eu não tenho testemunho meu. Vão lá até João, procurem lá em João Batista, e vocês já receberam o testemunho de João Batista dizendo que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês já viram um homem de Deus dizendo quem eu sou, mas eu não aceito o testemunho que vem de João. Presta atenção, Jesus não se estriba na consideração que João Batista, o maior dos profetas, tem a respeito dele mesmo. Para ele não tem significado nenhum o elogio, ou a consideração, ou a reputação que João dá a ele. Ele disse: não serve para mim, isso não é o testemunho que eu quero, isso não serve de nada. Eu tenho dois testemunhos que são inequívocos diante de Deus. As obras que eu faço, elas sim testemunham a meu respeito, porque eu as faço por causa de Deus, eu as faço porque Deus as fez. Elas servem de testemunho. E outro testemunho eu quero, é o testemunho do meu Pai, porque o meu Pai testemunha a meu respeito, e esse testemunho vale de verdade. Em outras palavras, Jesus afirma-se em Deus. O único centro de afirmação que Jesus tem é Deus dizendo para ele: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer na sua vida, Jesus. Glória a Deus. Se conhecêssemos mais a Deus, se buscássemos mais a Deus, se dedicássemos e consagrássemos nossa vida mais a Deus, e conseguíssemos ouvir minimamente o sussurrar do Espírito, dizendo para nós que com zelo Ele nos ama, que com zelo Ele nos atrai, e o quanto Ele nos quer para si, nós estaríamos tomados de uma glória superior, do tipo de glória de gente que cresce espiritualmente para abençoar a terra, mas cujo fim da bênção na terra é a glória de Deus, e não simplesmente reputação humana e o crescimento pessoal por si só. Se nós realmente conhecêssemos o testemunho que Deus tem a nosso respeito, se a nossa expectativa fosse o dia final, o dia em que estaremos na presença de Deus, e Deus olhando para nós dissesse: bom filho, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no regalo, entra no gozo do teu Senhor. Se essa fosse a nossa expectativa, irmão, nós tínhamos comunhão, nós éramos usados por Deus para abençoar uns aos outros, porque Deus quer abençoar a terra. Esse tipo de comunhão nasceria por causa da vida de Deus,
e não por causa das nossas intenções, não por causa da necessidade do outro, não por causa dos problemas interpessoais, mas esse tipo de comunhão nasceria por causa da vida de Deus sobre nós, por causa do ministério de Deus na terra, por causa da presença de Deus querendo fazer o bem entre nós. Que grande bênção! E por fim, a última coisa que eu quero considerar, veja o último versículo que lemos: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Falei que a fé definha, e agora Jesus diz que há um problema grave de interpretação. Preste bem atenção no que eu estou falando. Ele está dizendo: vocês têm um problema de fé, e o problema de fé está gerando um problema de interpretação. Vocês não conseguem mais sequer ler a Bíblia e entender a Bíblia, porque vocês não entendem os escritos que falam a meu respeito. Vocês não entendem que tudo tem a ver comigo. Então vocês estão lendo a Bíblia e estão interpretando ela errada, por causa da falta de fé que está afetando o entendimento de vocês. Porque vocês, eu já falei isso, vocês não leem a Bíblia para edificação, para crescer diante de Deus. Vocês usam a Bíblia simplesmente para ter um testemunho dos outros. Irmão, o que é que Jesus está dizendo? É que quando a falta de fé acontece, a gente não consegue mais apreciar a palavra, a gente não consegue mais apreciar o que Jesus diz para nós. Sabe, irmãos, é impressionante como a gente consegue ficar indiferente às palavras que Jesus diz à igreja, às palavras que Jesus direciona diretamente a você pessoalmente. Quando Jesus estava na cruz, Ele diz: eu atraí todos a mim mesmo, os que o Pai mesmo quis. Ele atraiu você até Ele. Ele estava na cruz no seu lugar, e lá na cruz Ele teve consideração por você, e Ele disse: e está consumado. Mas o que é que serve essas palavras? O que é que serve a obra de Jesus? O que é que serve os ensinos de Jesus sem fé? Se a nossa crença está afetada, a gente não consegue mais interpretar as Escrituras para o nosso crescimento espiritual. A gente só interpreta as Escrituras ao nosso bel prazer. A gente interpreta a Escritura para sustentar pontos de vista pessoais. A gente interpreta as Escrituras para simplesmente massacrar o outro. Como assim? A Bíblia não é para mim, a Bíblia é para a glória de Deus. A Bíblia é para me fazer de joelho. A Bíblia é para me colocar humilde. A Bíblia é para me colocar dependente. A Bíblia é para me ensinar a vida de Jesus. A Bíblia é para dizer para mim que eu preciso de Deus. A Bíblia não pode ser um guia da minha emancipação de Deus. Antes, ao contrário, a Bíblia é o guia para a minha dependência total de Deus e submissão a Ele. Ele está dizendo: vocês não vão conseguir nunca crer nas minhas palavras. Eu estava lendo Brodos a respeito do comentário de Colossenses que eu falei hoje pela manhã. Ele fala que naquela cidade, por causa do sincretismo religioso que tinha se fortalecido tanto, as pessoas tinham feito uma interpretação tão equivocada a respeito de Jesus, que eu vou tentar dizer nas minhas palavras o que ele diz, que é muito complicado. Mas ele diz que naquela sociedade eles criam mais ou menos assim, que Jesus sendo Deus, Jesus sendo Espírito, Ele não poderia encarnar, porque nesse gnosticismo incipiente ainda do primeiro século, o Espírito é bom, a alma é boa, é pura, e a matéria é má. Isso no gnosticismo, isso não é cristianismo. Para eles então, como é que Deus vai virar gente? Como é que Deus vai virar carne? Seria impossível. Por quê? Porque Deus é bom, e o Espírito, e a carne é má, a matéria é má. Como Ele vai se fazer carne? Então eles começaram a criar uma ideia de que o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, estou usando essa expressão porque é a expressão que é usada, ou seja, aquele que era o rei, aquele que era o dono de toda a autoridade, para se fazer carne, ele foi duelando com demônios até chegar ao seu estado de carne. E ao duelar com os demônios, ele, à medida que ele ia perdendo as batalhas, ele ia tendo que entregar despojos, tipo: eu vou dar uma parte de poder a você para poder passar adiante, tá certo? Eu vou dar minha parte de poder a você para passar adiante, para descer, para se tornar um homem igual a mim e a você. Veja que tipo de heresia terrível.
um Jesus que faz barganha com demônios para conseguir encarnar. Eles queriam assim naquela época, fazendo de Jesus um fracote. Com esse tipo de entendimento a respeito de Jesus, o que Jesus dizia, o que Jesus fez, tinha muito pouca relevância, porque eles não conseguiam crer em Deus e no poder de Deus. Eu penso, é claro que na nossa sociedade, ninguém interpreta que Jesus encarnou pagando pedágio a demônios. Claro que não, a gente não interpreta assim, não é a nossa maneira de pensar. Mas eu penso, na nossa sociedade, porque a gente tem realmente problema grave com fé, com crer, com entregar, com depositar confiança, com esperar em Deus, porque a gente tem realmente grave problema a respeito disso. O que acontece é que o que Jesus ensina, o que Ele fez, é sempre meio que desconsiderado, é meio que irrelevante, é meio que, a gente pode usar uma desculpa maravilhosa e dizer, é porque é profundo demais, é grande demais, não dá para a gente fazer. Eu tenho esse desafio aqui, irmão, nesse texto. Um desafio de que Betesda seja Betesda. Desafio de que a vida da igreja seja a vida de Jesus. E não a vida de cada um de nós. Não a vida dos projetos de Sávio. Não a vida dos projetos do conselho. Não a vida dos projetos dos membros da igreja. Porque nem os membros, nem o conselho, muito menos Sávio, não serve de nada para a terra. Não tem como abençoar essa terra. Não tem como a igreja presbiteriana das graças significar nada para essa terra. Mas se Deus quiser nos usar, irmãos, e Ele quer, se Deus quiser nos levantar, e eu digo a você, Ele quer, e não apenas a igreja das graças, mas Ele quer levantar os cristãos de verdade nessa cidade chamada Recife, nesse estado chamado Pernambuco, nessa nação chamada Brasil. Ele quer nos levantar, Ele quer salgar essa terra por nosso intermédio. Se Ele quer que isso aconteça, Betesda tem que virar Betesda. Não pode virar o lugar da nossa glória, não pode virar o lugar da nossa suficiência. O estudo das Escrituras não pode ser simplesmente para a gente reconhecer como aquele pastor é bom, como aquele outro pastor é isso, como aquele ensino é maravilhoso, mas para a gente se devotar a Deus. Uma grande tristeza, irmão, é a gente pregar domingo após domingo e a reunião de oração está minguada. A reunião de oração pessoal está minguada, as pessoas não vão para a reunião de oração, as pessoas não oram sozinhas, as pessoas não oram num grupo pequeno, elas não oram. Está tendo reunião de oração para o acampamento dos jovens, até a liderança não vai, não participa. Eu pergunto, irmãos, onde está essa dependência de Deus, essa busca por Deus? Onde ela se alinhou, onde ela foi participar, onde ela foi fazer, o que é que está acontecendo conosco? Então não adianta a gente falar de qualquer coisa que seja, se o desafio primeiro não for recebido e aceito no nosso coração. Betesda sempre vai ser Betesda quando o fim da igreja, a finalidade da igreja é buscar a glória de Deus, é fazer o que fizer, porque Jesus fez primeiro, porque Deus fez primeiro, que Ele foi adiante de nós. Vamos orar, irmãos. Sei, talvez você ouviu, não entendeu. Talvez você ouviu e entendeu. Mas eu quero fazer um desafio a você e a mim. E nesse tempo, nesse ano, nós aprendermos a fazer o que Jesus fez, a seguir os passos de Jesus, e fazer isso na dependência do Altíssimo, fazer isso em humildade, buscando a Deus de todo o coração, não fazer qualquer obra se não for porque Jesus fez primeiro. Eu quero convidar você que quer a vida de Deus, não simplesmente para você ter uma vida abundante, mas quer a vida de Deus para que Deus seja glorificado, para que essa terra seja salgada, para que Deus lhe use na vida dos irmãos, para que Deus lhe use na vida da sociedade, para que Deus lhe use e faça grande o nome dele, não o seu. Eu quero convidar você, irmão, que de verdade quer ser usado por Deus, a ficar de pé. E eu quero nesse momento orar com você,
também orar por mim e comigo, para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor quebrante o nosso coração e que a gente consagre e busque a Deus de todo o coração. Por favor, fique de pé, você que quer dizer isso para Deus de coração: Senhor, me quebrante, me use, Senhor, me faça seguir os passos de Jesus para a tua glória, para o engrandecimento do teu reino, me use, Senhor. Amém. Deus, estamos de pé, Senhor, e o Senhor, como dissemos no começo, é o único que discerne o coração, porque o Senhor não discerne apenas o gesto, o comportamento, o Senhor discerne o coração, e importa para o Senhor o coração. Por isso nós agora oramos ao Senhor Deus, no nosso coração, não no nosso comportamento, mas no nosso coração, que é a sede do comportamento, ali dentro, Senhor, no tesouro da nossa vida. Nós pedimos ao Senhor que destrone, fica à vontade, Senhor, para destronar qualquer coisa que esteja ocupando o seu lugar na nossa vida, Senhor Deus. Mesmo que seja a nossa vaidade, mesmo que seja uma busca por excelência pessoal, mesmo que seja uma busca por reconhecimento, por reputação, ou por uma vida melhor, eu te peço, Senhor Deus, o que for, que está sentado nesse trono, que está sentado nesse lugar que é teu, Senhor, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, tire, Senhor Deus, quebre esse negócio na nossa vida, e se sente no lugar da sua glória, Pai, ensinando-nos a te buscar, ensinando-nos a te querer, ensinando-nos a te buscar de verdade, Pai, dando-nos verdade, vontade de orar, de ler, de buscar, de amar o irmão, de salgar Recife, de salgar a grande Recife, Pernambuco, Brasil, onde o Senhor quiser nos levar, Pai. Ó Deus, opera na nossa alma, opera no nosso coração, Senhor, e que o Senhor mesmo abençoe cada um de nós aqui, com poder, Pai, com poder e suficiência do Espírito, abençoa cada um, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar, irmão. Quero chamar os presbíteros para virem para cá, para a gente participar